Boa tarde a todos os colegas vereadores, a pessoa do presidente Lodear Gonçalo, mais uma vez a todos os presentes. Quem resistiu ficou firme até o final aqui com a gente. Obrigada pela presença de vocês. Doutoras, professor Silvio, obrigada pela presença. Então, falando um pouquinho das minhas indicações, há algum tempo atrás eu estive conversando com o secretário Jorge Loss a respeito da iluminação lá do Delta. Chegou a ter rumores assim, que estavam 3, 4 postes na sequência com as lâmpadas apagadas, né? E ele pretende dar continuidade a um trabalho de maior eficiência na iluminação, que são as bomboletes, né? Então, ele me explicou que falta ainda uma ação da Equatorial nesse sentido, para tirar aquele emaranhado de fios que ficam em torno de alguns postes ali por conta da questão da internet, né, gatos, enfim. E aí não consegue colocar os braços de iluminação para poder trocar as lâmpadas, mas que há um projeto já nesse sentido, né? Então vim reforçar aqui através de indicação, porque realmente é uma área que precisa de mais iluminação, até mesmo pela questão da segurança dos moradores dali e dos demais que ali transitam. Estive a pedido da comunidade visitando a escola Cepete Araju, lá no assentamento São Pedro, né? E fiquei um pouco triste assim das condições que a escola estava, né, de fazer essa visita lá e ver que ela está bastante diferente das escolas daqui da sede, né? A gente aqui tem visto as reformas, tem visto muros de vidro, paisagismo, né? E aí a gente fica muito empolgado assim, com a questão da realidade, né, da educação, em termos de estrutura. E aí a gente chega no interior e a realidade não confere, né? Não é equiparada. Então, assim, a gente tem lá situações até de paredes já aparecendo tijolo, que já caiu simplesmente todo ao reboco, assim, né? A rede da quadra caindo, vários pontos de infiltração. Então, além de algumas ampliações necessárias a serem feitas lá, né, precisa urgente uma reforma, e a gente conversou com a diretora, a professora responsável, né, a diretora lá da escolinha, e ela tem um recurso, né, do PDDE, só que ela diz que mesmo que ela faça esses investimentos, não é suficiente. Então é necessário esse aporte do executivo para que consiga finalmente tornar a escola mais atrativa em termos de estrutura, porque as famílias das escolas do interior têm aquilo ali como um núcleo de convivência, né? Eles amam a escola do interior. Se falar em fechar uma escola rural, pode ter certeza que vai ter panelaço na frente da prefeitura, né? Porque eles querem manter essa tradição da escola do interior. E é importante, então, que o executivo dê essa atenção especial para eles. Né? Quero falar que da votação de hoje, estamos realmente muito felizes, né? Ver esse aumento aí de alguns servidores até 27% nessa reclassificação. Sair e ver vocês vibrando ali no corredor, porque são anos de luta do Zanete, né? Então a gente realmente fica muito feliz com essa conquista de vocês. Né? E tocar num assunto assim, que vocês devem ter acompanhado na mídia aí, que foi mais uma tragédia escolar lá em São Paulo, na escola estadual Tomásia Montoro, onde faleceu uma professora de 71 anos, mais 4 pessoas ficaram feridas com a ação de um aluno de 13 anos de idade. Né? E infelizmente a gente, vendo isso nas mídias, era a tragédia anunciada. Fala-se que o aluno já vinha com comportamento agressivo já há bastante tempo, né, com diversas ameaças, agressivo com colegas, com educadores, e eu acho que isso serve como um alerta para todos nós, né, porque alguns pais de colegas desses alunos, inclusive, já tinham ido até a direção da escola e manifestado essa situação, e eu acho que isso é algo que serve de alerta assim, para todos nós, porque a gente sabe como é difícil. Eu, como professora, já tive alunos bem agressivos, né? E, claro, não a um ponto assim, até porque eu já sempre trabalhei com os pequenininhos, né? Não a um ponto de gerar um risco para a vida, mas, às vezes, uma criança pequena, com 4, 5 anos de idade, ela já demonstra, inclusive, até comportamentos depressivos, né? Então, para que nós possamos sempre atentar para isso, para os nossos filhos, para os coleguinhas, para os amigos, para que sejam procurados recursos antes dessas tragédias virem a acontecer. Né? Então, um alerta para todos nós, porque há a necessidade de uma intervenção do poder público. Né? Se houvesse a tempo ali uma intervenção, talvez essa professora estivesse hoje com a sua família, né? E os demais não tivessem sido feridos, enfim. Né? Sabemos aí que, no fim, o menino é um assassino, mas eu acredito que
poderia ter tido algum acompanhamento e evitado que, mesmo sendo um menor de idade, né, de repente ter outros caminhos aí, porque a gente não conhece a história, a trajetória dele, né, e todo mundo age sempre na sua intenção positiva, então a gente, infelizmente, mesmo no crime, ele tem a intenção positiva dele, né, e é difícil de aceitar isso, mas poderia, então, ele ter sido acompanhado e ter sido evitado essa tragédia. Então, só um alerta para nós, enquanto vereadores, secretários, procuradores, servidores, pessoas da sociedade que estão aqui presentes conosco, né, de ficar um alerta aí para todos nós, conselheiras, né, Sandrinha, vocês que atendem a criança vítima, né, às vezes a criança vítima também está demonstrando ali uma ação violenta, né, um comportamento violento, porque ela também está sendo vítima em determinada circunstância, né, então serve de alerta a todos nós. Uma boa semana de trabalho a todos.